Justamente por ser uma coisa pouca, por ser uma coisa rara, é que aquilo se torna sublime. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre 3 livros para a gente refletir um pouco sobre o tema da felicidade. Eu vou começar falando do livro, esse aqui é bem famoso, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que escreveu esse livro chamado Sociedade do Cansaço. Muita gente está lendo ele já há alguns anos, porque ele, eu acho que acertou num ponto em cheio, que pensar hoje em felicidade no nosso século XXI é passar pelo tema da depressão, né? O que ele fala aqui é algo que eu acredito que a gente, tanto com nós, espero que esteja tudo bem, tá? Cuidado, se cuida, precisamos nos cuidar, tanto nós estamos propensos, pode acontecer conosco, como alguém com certeza próximo de nós. A gente já teve que lidar com o tema da depressão, né? Que segundo ele é a nossa epidemia. Ele escreveu isso antes da epidemia, né? Da pandemia do coronavírus, ok? Inclusive ele até fala aqui que os vírus, né? As doenças propriamente ditas não seriam as doenças sob o ponto de vista da saúde do corpo, né? Não seriam tanto uma preocupação iminente no século XXI, e sim a questão mental. E apesar dele não ter previsto, né? Era difícil prever a pandemia do coronavírus, né? Impossível prever isso. O que ele fala, eu acho que ainda continua pertinente. A nossa atenção e reflexão do porquê será que a gente sempre à nossa volta, cada vez pessoas mais jovens estão sofrendo pela depressão. Uma das coisas que o Byung-Chul Han vai apontar aqui vai passar pelo tema da produtividade. Ele chama assim em excesso de positividade. Esse excesso de positividade, ele vai dizer que tanto existe a chamada ditadura da felicidade, né? Como essa positividade no meio de acúmulo de coisas a se fazer. Então, o que antes a gente tinha pessoas que estavam dizendo que a gente tinha que fazer, né? A gente ainda tem pessoas de trabalho, né? O chefe, se você for ainda morar com seus pais, o pai e a mãe, o Estado com as leis, né? Então a gente tem essa disciplina ainda, mas o que a gente hoje tem mais somos nós nos obrigando a desempenhar por nós mesmos, nós que somos os nossos fiscais hoje. E então daí, depois da leitura do Byung-Chul Han, e mesmo lendo esse livro já tem mais ou menos uns 2 anos, eu acho que eu li em 2020 ou foi final de 2019, acho que foi em 2019 que eu li. Mas mesmo lendo esse livro, eu volto nele o tempo todo, né? Por quê? Porque o que ficou para mim desse livro, que eu parei para pensar muito na minha vida, era como que também eu, inserida nesse mundo de tecnologia, com tantos aplicativos e com tanta facilidade de perceber ferramentas de acompanhamento que poderiam acompanhar a minha vida pessoal, a minha vida de lazer. Então, assistir filmes, por exemplo, eu costumava catalogar os filmes, colocar qual a nota que eu tenho daquele filme, começava a botar no aplicativo quantos filmes eu assisti, começava a botar no aplicativo quantos livros eu li necessariamente naquele mês, no outro mês. Eu passei a perceber que existem coisas, se eu não faço aquilo profissionalmente, por que eu preciso controlar exatamente o quanto daquilo que eu fiz? A mesma coisa a minha hora de lazer. Por que eu preciso ser produtiva na minha hora de lazer? Eu preciso ler 100 páginas por dia, ou 50 páginas por dia, ou, sei lá, 10 páginas por dia? E outra coisa, será que aquilo que eu escolho fazer no meu tempo livre precisa ter um propósito propriamente dito? Então, até o meu lazer,
esse lazer tem que ser para eu atingir um nível de excelência, sei lá, em que assunto for, em que área for. Um livro que eu acho bem didático e ao mesmo tempo com um conteúdo muito interessante para a gente pensar sobre a felicidade é o Felicidade ou Morte, que ele é uma conversa, ele é transcrita aqui uma conversa entre o historiador Leandro Carnal e o filósofo Clóvis de Barros Filho. O bacana da reflexão deles sobre felicidade é que não cai assim num aspecto assim meio banal, sabe? Porque eles trazem a história e eles trazem a filosofia. Então eles apontam algumas diretrizes que eu acho assim elucidadoras assim, pra gente parar pra pensar. A primeira tem uma relação com o livro do Byung-Chul Han, que tá dentro dessa ditadura da felicidade, né? Assim como o Byung-Chul Han, só que a diferença é que eles conversam numa linguagem assim, bem mais acessível, né? É que a gente tá o tempo todo, até profissionalmente, a gente não tem mais o direito de visitar a melancolia, né? E eles já colocam aqui o que a gente já sabe. A felicidade, ela não pode ser contínua. A gente não pode estar todo dia feliz, todo dia alegre. Isso acaba sendo uma coisa que a gente está maquiando alguma coisa. Segundo ponto desse livro interessante para pensar, refletir sobre a felicidade é a comparação com o outro, né? Porque hoje, mais do que nunca, eu vejo muito isso, eu percebo mais isso no Instagram, mas nas outras redes também, né? É que a gente tá sempre se achando inferior aos outros. Eu sinto isso principalmente no Instagram, porque acho que a gente precisa de uma educação muito grande para não se sentir um pouco assim, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida se eu tô passando aqui no Instagram e tá todo mundo viajando, tomando o melhor vinho, se encontrando com pessoas. Agora mesmo na pandemia, né, depois da pandemia 2020, eu ficava, meu Deus, aqui ó, se encontrando com pessoas e eu aqui em casa, protegendo as pessoas, mas sei lá, eu tô me privando da minha liberdade, né, e pensando assim em corpo, né, as pessoas com esse corpo bonito, com essa pele bonita. Então, as pessoas felizes, famílias felizes, mães felizes com filhos, mas que os filhos não têm problemas, né? Estão sempre com aquelas fotos alegres. E eu acho que essa comparação acaba distorcendo um pouco essa sensação que a gente está tendo de que a gente tá bem, a gente está indo, a gente está fazendo o nosso melhor e a gente não é para ser feliz o tempo todo. Terceiro ponto para pensar a felicidade é o contraste. A gente passa pela comparação no outro, né? Mas eles falam de um contraste, trazendo até um exemplo de uma aluna, se eu não me engano, do Karnal, que respondeu a pergunta: você é feliz? E ela respondeu assim: sim. Aí ele falou: você tem certeza? Ela: tenho certeza. Ele: mas como é que você tem certeza que você é feliz? Aí ela disse: porque eu já fui infeliz, então eu sei que hoje eu sou feliz. O contraste que eles abordam é o contraste com a infelicidade, com os percalços da vida, com as pedras no meio do caminho, com os atropelos e os momentos infelizes. Todos nós passamos, temos que passar. É a vida. Então, perdas, doenças, abandonos, quebra de expectativas. E é pelo contraste, a filosofia já fala isso até desde os pré-socráticos, se eu não me engano, Parmênides, acho que fala isso. Então, a gente percebe as coisas pelo contraste. Quando a gente vive, daí a felicidade, os momentos felizes vão ser melhores percebidos, justamente porque a gente passa por aqueles atropelos também. Então, quando a gente está num momento tranquilo, quando a gente faz uma viagem, ou quando a gente encontra uma pessoa que a gente não encontra há algum tempo, porque a gente estava sozinho ou estava isolado, aquele momento se torna mais intenso. E um ponto espetacular que eu acho que eles falam é sobre a repetição. Porque se a repetição desses momentos sublimes, por exemplo, uma peça ou um show que você vai e que foi maravilhoso, e se aquilo se repete todo dia, se todo dia ou toda semana você vai para um show maravilhoso, daqui a pouco você vai
achar realmente maravilhoso? Justamente por ser uma coisa pouca, por ser uma coisa rara, é que aquilo se torna sublime. E o exemplo incrível do professor Clovis com a pamonha, né? Que você tá com muita vontade de comer pamonha, já tem tempo que você não come pamonha, tá morrendo de fome, você tem horas sem comer, e você vai comer aquela pamonha e vai ser maravilhoso. Mas se você pedir a próxima, já não é tanto. E se você pegar, por exemplo, 10, a 10ª, você já tá passando mal. Então a felicidade mexe, né? Essa metáfora que ele usa da pamonha eu acho espetacular, porque dá pra gente compreender de um jeito muito simples. Quarto ponto bacana desse livro aqui, ó, eu tô sugerindo vocês lerem, é sobre aquela coisa do coach que tá na moda, né? Felicidade, quando a gente passa pelo tema da felicidade, não tem fórmula certa, não tem uma dica pra vocês. Eu vou dar 5 dicas para você ser feliz. Duvide. Tem que duvidar dessa pessoa, né? Que tá querendo enrolar. Por quê? Não só porque nós somos pessoas diferentes e somos seres singulares, né? O que faz você feliz não é a mesma coisa que vai me fazer feliz. Como também, né? Eles explicam de um jeito assim formidável e simples. Até pra gente mesmo, aquele momento que fez a gente feliz num determinado tempo, às vezes passando anos ou com a longevidade, a gente já não vai sentir com a mesma coisa aquela felicidade. Então uma viagem, por exemplo, a gente faz uma viagem para aquele mesmo lugar, que maravilhoso, foi lindo. A gente pode passar uns anos, ir para aquele mesmo lugar e fazer as mesmas coisas que fez, mas não vai ser a mesma coisa. E o quinto ponto maravilhoso também é a questão do tempo, né? Das metas, da produtividade. Olha o link com a produtividade do Byung-Chul Han, porque eles vão dizer aqui, eles vão conversar, o Clovis e o Karnal, sobre aquela, todo mundo acho que já passou por isso, aquela coisa de objetivo, e que todo mundo tem que ter um objetivo, mas quando a gente condiciona o fim do caminho como a única possibilidade de felicidade, então eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele carro, ou eu só vou ser feliz quando eu concluir esse curso, eu só vou ser feliz quando eu conseguir esse emprego, né? Ele fala dessa coisa do tempo em que a felicidade está sempre na frente. E quando você consegue, normalmente ele diz assim, que você aproveita aquilo ali, né? Quando você tem um desejo, seria a felicidade movida pelo desejo. Você consegue aquilo ali pronto, você já precisa de um outro desejo para poder buscar a chegada lá na frente, né? Aqui nesse canal eu gosto muito de pensar isso do ponto de vista da literatura, que a gente conversa sobre livros aqui, de que a gente não coloca muito cronograma e metas aqui, porque a gente quer desfrutar o caminho. A gente não está muito preocupado em terminar de ler todos os contos do Machado de Assis, ou terminar de ler todos os livros do Dostoiévski. Não, a gente quer aproveitar e conversar sobre a leitura, sobre que caminho é esse, e isso a gente pode desfrutar, para a gente não pegar o positivo e jogar sempre pro final das nossas conquistas. E tem uma frase no banheiro, eu falando frase do banheiro, de um psicoterapeuta que eu gosto muito, que é uma frase que eu nunca vou esquecer, que é: o melhor lugar do mundo é o aqui e agora. Mas a gente vai falar sobre o aqui e agora mais pra frente também. Mas é pensar um pouco nisso, né? Se a gente tá condicionando o bem-estar pra frente e nunca é o agora. Enquanto lê o Karnal e o Clóvis de Barros Filho, né? Eu já li outros livros deles. É sempre uma leitura bem tranquila, eu acredito. Mais acessível, digamos assim, né? A gente reflete, e o caso do Byung-Chul Han, ele é o filósofo, ele é realmente mais, ele se repete. Eu sei que ele é difícil, inclusive quando eu vou lendo eu fico com a sensação, eu não tô entendendo, mas acho que o básico dá para entender. E eu vou deixar aqui uma outra indicação de livro dele pra gente se esforçar. Precisa se esforçar, porque é difícil. Eu tava voltando aqui um pouco de gente, tem coisa aqui que eu marquei, mas eu não sei se eu entendi exatamente como que ele desmembra, né, o tema, que aqui ele vai falar da beleza. Ele vai pegar
o nosso bem-estar, da nossa qualificação como belo. Então é a salvação do belo, do filósofo Byung-Chul Han, que é o mesmo que do mais famoso, né, Sociedade do Cansaço. E o que aí a gente termina, né, o nosso pensamento de felicidade, pensando na parte estética, dessa mistura estética do que nós escolhemos para nós esteticamente, tanto pra gente, do que a gente considera bonito, do que a gente considera bom, né? Porque o belo, ele sempre vai passar pelo bom, acredito eu. Pelo que eu leio assim da filosofia, né? Ele está sempre associado com o bom. E o Byung-Chul Han, eu acho que em termos de entender a nossa sociedade hoje, ele está assim, sempre ele está futucando de um jeito sempre muito assertivo, né? E ele começa falando como que esse belo, ele vai estar sempre pensando no sensorial desse belo, do que a gente tá achando que é tudo, que é o liso, né? Que é aquilo que a gente vai caminhando na nossa estética, por exemplo, do natural pro virtual, pro digital, né? Na tela do iPhone, por exemplo, aquela tela que tá ali colorida, que tá toda lisa, que tá toda perfeita, a pele lisa, a pele sem imperfeições. Eu lembro muito assim, a gente tem o disco, que a gente ouvia aquele chiadinho, né? Tem gente que ainda mantém o disco porque gosta dessa impureza, vou dizer aqui impureza, não sei se seria essa palavra, né? O meu pai foi uma dessas pessoas que ficou ali com o disco até muito tempo, porque eu não entendia, né? Hoje eu entendo ele, porque o CD, nossa, eu falava, pai, o CD, ele tem a música limpinha, a música tá, a gente consegue entender, ouvir a música sem chiado, e eu achava que isso era bonito. Mas será que a gente foi evoluindo para algo que o Byung-Chul Han vai elaborar de um jeito bem complexo aqui, né? De como a gente quer ter esse conforto. E será que esse conforto do nosso olhar, da nossa estética, esse conforto dessa relação que a gente tem com a arte, ou que quer que seja, cada vez mais sem rugas, sem imperfeições e sem negatividade, será que isso é que é o bem-estar realmente? Será que é isso que é o belo realmente? Sem contar que o Byung-Chul Han tá também colocando aqui o virtual na questão da relação de consumo e da relação com likes, né, do curtir, porque o tempo que se vê aquilo que antes a gente ficava um tempo maior apreciando ou até ouvindo uma música, gente, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Eu ouço música hoje só, e olhe lá, né? Porque antes eu ouvia mais para fazer minha caminhada, minha ginástica. Não coloco música aqui em casa assim, coloco para ler aquela musiquinha assim, mas não é uma música assim, aquela de cantar. E aí eu fico, poxa, gente, na casa dos meus pais, eu lembro que eu botava muito música para eu dançar. Sem querer saber, porque hoje eu ia botar assim, eu vou dançar para que propósito, né? Pra emagrecer? Não, eu não queria saber que eu tava dançando, sei lá, para um propósito, para emagrecer, né? Fiquei pensando muito nisso, de voltar a fazer coisas assim, que não tem explicação por quê, né? E não tem explicação assim, se eu dançava porque eu não queria saber que eu queria aprender uma coreografia, ou se eu tava no ritmo ou não tava no ritmo, né? Eu dançava meio que como uma manifestação. Me veio isso, né, na leitura desse livro. Então, talvez, para a gente pensar assim a felicidade fora dessa coisa do consumo, fora dessa relação de positividade o tempo todo, tá? Aí eu deixo essa indicação aqui desse terceiro livro. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários desse vídeo no YouTube o que você achou, se você gostou, conversa aqui comigo, quais vocês acharam assim que mais desses livros, que parte vocês acharam que mais deu uma futucada em você. Eu gosto muito desse tema, tá? Então a conversa fica livre aqui pra gente no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.